É muito importante que eu saiba qual que é o meu lucro. Muito importante que eu saiba. Então, saber de custos determina o meu lucro. Saber de custos permite que eu controle. Aqui eu falei de estoque, né? Saber de custos me leva a tomar de decisão. E também nesse vídeo a gente ensina essa separação aqui, ó. Essa separação é fundamental, porque com essa separação eu sei o lucro de cada produto que eu vendo e sei consigo obter o lucro final da minha empresa. Olá pessoal, tudo bem? Continuando aí nosso tema de custos, sempre, né, nosso tema base. 3 motivos por que custos são importantes no seu negócio. Você precisa entender. E quando você entender esse motivo, você vai falar, caramba, esse negócio é importante mesmo, né? Primeiro motivo, porque custo determina o seu lucro. Como assim, né? O que é lucro, basicamente, numa empresa? Lucro é a venda que eu realizo menos, vou até trocar de cor para destacar, o custo dessa venda. Ou, nome técnico, né? CMV, o custo da mercadoria vendida, o custo do produto vendido, ou o custo do serviço vendido, dependendo qual que é o segmento do negócio, né? Então eu tenho produto, se eu estou falando de indústria, de transformação, eu tenho mercadoria, se eu estou falando de revenda, e o conceito de serviço, intangibilidade, algo que não é palpável. Então, exemplo de uma indústria, uma padaria, uma montadora de veículos, exemplo de mercadoria ou de revenda, é uma loja, né, que só compra produto e expõe e revende. E exemplo de serviço, um banco, um serviço de evento, um DJ, ou qualquer um que seja. Qualquer que seja o seu negócio, a forma de determinar o lucro dele vai ser sempre a mesma. Venda menos custo. O valor da venda, né, o preço de venda, vou colocar preço aqui para ficar mais... Seu preço de venda, muitas vezes é fácil de você determinar, né? Fácil entre aspas, né? Mas você tem um preço lá, por exemplo, eu vendo uma camiseta a R$20, ela me custou 10. Qual que é o meu lucro? Meu lucro é 10. Então tá aqui no cantinho aqui, ó, pra você entender. Ah, legal. Beleza. Mas entender de custo faz com que você chegue nisso aqui. Então a importância de custos, eu coloco como primeiro, e é mesmo primeiro. É porque ele me determina o meu lucro. E por que eu quero saber meu lucro? Por que é importante eu saber quanto de verdade eu lucro? Porque o lucro é um valor que eu tenho que tem várias funções na empresa. Por exemplo, você é proprietário da empresa, você tem lá o seu salário, né, mensal, ou deveria ter, né, que é o tal do prolabore, que é o salário do dono. Só que o prolabore é um valor fixo que você retira lá mensalmente. Aí chega essa época aqui, por exemplo, você fala, pô, eu queria viajar, quero passear com a minha família, preciso de uma grana extra. O que você pode fazer? Uma retirada de lucro. Como que você vai fazer uma retirada de lucro se você não sabe de verdade quanto é? Tem gente que faz, né? Que vai na raça lá e manda bala, faz a sua retirada e depois quando voltar, seja o que Deus quiser. Não é o jeito correto. Tem gente que faz, não é porque tem gente que faz que é o certo, né? O correto é eu saber quanto que eu tenho, saber quanto dessa parte eu posso retirar para que eu não desfalque a minha empresa. Porque a segunda função de saber, a segunda razão de você saber seu lucro, além de uma retirada que todo mundo gosta de fazer, é saber quanto que eu posso reinvestir no meu negócio. Então, lucro, ele tem essas três funções. Duas, que eu falei até agora, né? Primeiro, retirada. Segundo, reinvestimento. E terceiro, o lucro me determina qual é a minha margem, quanto que eu ganho de verdade. Então, no exemplo aqui da camiseta, né? Se eu falar assim, qual que é a minha margem de lucro na camiseta? Eu vou pegar o valor desse lucro, que é 10, dividir pelo preço da venda, que é 20. Então, eu vou obter que a minha margem, nesse exemplo aqui, é de 50%, por exemplo. Então a minha margem de lucro na camiseta é de 50%. Quer dizer que se eu vender 1000 camisetas, eu vou ter 50% de lucro sobre
o valor da venda dessa minha camiseta. Um exemplo, tá? Então, esse é o primeiro motivo. E fundamental, porque qual que é o objetivo? Por que você tem uma empresa? Primeira coisa, por que alguém monta uma empresa? Primeiro, para sobreviver e segundo, para ter lucro. E qual que é a função de lucro? Tem várias, mas eu destaquei 3 importantes. Você retira, você pode fazer uma retirada como dono. Tem empresas, por exemplo, que é super legal, que faz uma participação nos lucros. Quando você dá uma participação nos lucros para o seu colaborador, para os seus funcionários, você incentiva eles a fazer o quê? A trabalhar pelo lucro. Entende, pessoal, a importância disso? Você traz para o cara consciência e fala assim, caramba, eu preciso ajudar a minha empresa a economizar, eu preciso ajudar a minha empresa a ter lucro, porque se eu fizer isso, no final do ano, geralmente essa é a época que as empresas fazem essa distribuição, né? No final do ano, além do meu salário, além de férias que eu recebo, 13º, essas coisas, eu vou ter um pedacinho desse bolo que eu ajudei a construir. Então olha a importância disso para o seu negócio. Quando você faz isso, você traz seu funcionário para o seu lado. Fala, opa, isso aqui é nosso, isso aqui tem que acontecer. Sabe a mentalidade de dono, que é o sonho de todo patrão, quer que o funcionário tenha a mentalidade de dono, né? Mas uma das formas dele ter isso é ele poder participar nisso. E se no ano não aconteceu, paciência, não aconteceu. Mas é importante eu entender de custos, então, o primeiro motivo, porque ele determina o meu lucro. É a única forma que eu tenho. Preço de venda menos o quanto me custou essa venda. O quanto me custou essa venda, vai ter um monte de informações aqui pertinentes. Mas eu preciso obtê-las da forma mais assertiva possível. Tá bom? Segunda razão de ser tão importante custos, que custos eu posso ter o controle das minhas operações. Eu posso controlar qual é a operação mais cara, qual é a operação menos cara, qual é a operação que eu tenho um custo maior para fazer. Poxa, se isso faz com que eu não dedique tanto tempo e tanto esforço, depende de uma operação que na prática eu poderia de repente terceirizar essa operação. Poderia contratar alguém que fizesse essa operação para mim, mas para eu saber disso, eu preciso ter preciso ter o controle dessa operação, preciso saber o quanto de verdade ela custa para mim. Então o controle, ele me traz essa possibilidade. Através de eu ter o controle, eu sei, por exemplo, quanto de estoque eu posso ter. Estoque é um negócio assim, muito chave na empresa, né? Muita gente fala assim, estoque é dinheiro parado. E inclusive contabilmente falando é mesmo, né? O dinheiro fica lá, parado na minha empresa, enquanto eu não vendo esse estoque. Então qual que é o melhor nível de estoque que eu devo ter? Eu ter o controle através de custos, eu consigo saber. Eu tenho formas matemáticas, racionais de saber, olha, esse nível de estoque. Por exemplo, eu tenho um produto que vende uma unidade cada 3 meses. Aí você vai no estoque do cara, tem lá 20 unidades do produto. Quanto tempo de cobertura ele tem? Se ele vende uma cada 3 meses, ele tem 20, tem 2, 3 anos aí, sei lá, de cobertura. É interessante? Não é. E se esse estoque for perecível, se for um produto que vence? Vai vencer nesse período. Então, ter essa noção de controle faz com que eu tome uma decisão no sentido, por exemplo, de quanto estoque eu devo ter. Quanto estoque eu devo ter para atender o meu cliente e para não ficar com essa grana parada, que eu poderia utilizar para outras coisas, para outros investimentos na minha empresa, no meu negócio, em vez de eu ficar investindo tanto dinheiro em estoque. Então, mas como que eu obtenho isso? Por meio de controle. Então o controle, ele não é uma coisa subjetiva, embora muitas vezes eu posso sim utilizar o famoso feeling, né? Eu tenho um feeling que esse produto vende em determinada época. O processo de ter um negócio é um processo de aprendizado, mas eu tenho que tomar um pouco de cuidado porque o mundo está mudando, e rápido. Está mudando, o mundo está mudando e muito rápido. Então o que de repente eu vendi o ano passado, eu posso não vender tanto esse ano. Então o ciclo de vida dos produtos tem diminuído muitas vezes. Então um produto faz sucesso numa época, é assim em todo o sentido. Uma música, tem música que sai, vira uma febre e de repente some.
Aí você fala, nossa, cadê o fulano que cantava, sei lá, tal música? Cadê ele? Já foi. O ciclo de vida dos produtos, o ciclo de vida dos serviços, da arte, de várias coisas, tem mudado, tem sido cada vez mais curto. Então, ter um controle me traz isso. Ter um controle faz com que eu não tenha, por exemplo, um estoque obsoleto. Sabe o que significa obsoleto? Não serve. Que não serve mais. Já estava conversando com um aluno na faculdade, ele falou assim, Kleber, lá onde eu trabalho, nós temos quase R$ 1 milhão em estoque obsoleto. Eu falei, cara, como que chegou a isso? Ele falou assim, foi simples. É um cliente bom, cliente forte que nós temos, e que vinha comprando por anos seguidos um determinado produto, e nós começamos a ter um estoque para sempre atender esse cliente no tempo certo. Só que o que aconteceu? Esse cliente foi e mudou o projeto. O departamento de engenharia do meu cliente falou assim, opa, mudou o projeto e eu tinha esse estoque. Só que quando eu fui falar para esse cliente que eu tinha esse estoque, ele falou assim, olha, sinto muito, eu não posso assumir, eu não pedi para você ter estoque. Foi uma decisão sua. E ele está lá. R$ 1 milhão praticamente. R$ 1 milhão é dinheiro, né, gente? Vamos combinar, né? É dinheiro pra caramba. Em estoque obsoleto. Que em determinado momento ele vai ter que fazer uma provisão de perda, vai perder aquilo, vai afetar o seu resultado de forma negativa e vai ter problema. Então, entender de custos permite que eu tenha controle, mas eu vou estar imune a isso? Não, não é ter imunidade, mas é poder prever algumas coisas. Então, por quê? Porque os ciclos de vida têm mudado, os projetos têm mudado. A indústria automotiva, por exemplo, daqui a pouco nós vamos estar falando aí do carro elétrico para todo lado. Entendeu? Do motor a combustão, sei lá, daqui 20, 30, não sei quantos anos, ele vai se tornar, vai deixar de ser interessante, porque o carro elétrico está aí. Hoje ele é caro, porque o volume de produção é baixo, mas basta, exemplo, o computador. Quem sabe da história, os primeiros computadores custavam uma fortuna. Hoje com R$ 1.000 você compra um computador, você carrega ele para todo lado. Um notebook aí simples, R$ 1.000, R$ 1.500 você compra. Então se tornou acessível. Hoje o celular é um computador. Então, entender disso me traz essa possibilidade de controle. E o terceiro motivo é porque custos te conduz a um processo de decisão, de tomada de decisão. Tomada de decisão é responder as seguintes perguntas. O que? É separado aqui, tá? Só juntei porque, sei lá. Como? Quanto? Quando? Fala de tempo. Onde? E etc. Perguntas fundamentais, né? Então, tomar decisão é o que? O que produzir? Como? Como produzir? De que forma produzir? Eu produzo, eu terceirizo, eu compro e só ponho na minha embalagem e entrego para o cliente? São possibilidades. Quanto produzir? Então, esse processo de decisão passa por custos. Quanto que eu tenho que produzir? Qual que é o nível ótimo de produção desse produto? Quando eu devo produzir? Né? Qual que é o momento de produzir? Produzo para estoque, produzo direto para o cliente, demanda puxada, demanda empurrada. Isso são conceitos que vão se alinhar aí com custos. Onde está o meu cliente? Qual que é o prazo, etc. Então, processo de decisão passa por custo. A contabilidade de custos vem e traz instrumentos de decisão. Traz instrumento de tomada de decisão. Qual que é a melhor condição de produzir? É terceirizar? Enfim, de um modo geral, eu poderia listar muitos outros motivos, mas eu acho que eu estou com motivos bem suficientes aqui nesse quadro para você. Então, assim, lucro é o primeiro, e eu poderia ficar só nele, por causa da sua importância. Porque com lucro eu reinvisto, porque com lucro eu retiro, porque com lucro eu sei minha margem, eu sei quanto eu ganho. Controle, se não é suficiente para você, eu vou no controle, e eu falei do estoque, da importância de entender, tem muitos outros tipos de controle que a contabilidade de custo me traz. Quer dizer, um outro exemplo, no tempo que eu estou produzindo esse produto, está sendo suficiente para cobrir meus custos? Essa informação vai estar na contabilidade de custos. Eu tinha que produzir X peças por hora, 100, estou produzindo 50, qual que é o impacto disso?
está dentro de controle. E terceiro, tomada de decisão. O que produzir, como produzir, produzo, terceirizo, qual que é o tempo certo, qual que é o tempo para eu não ter prejuízo, qual que é a validade dos meus estoques, qual que é a validade dos meus produtos, enfim. Muitas decisões que englobam custos. E outra coisa importante de custos são esses conceitos que eu quero passar para vocês. Olha só. A diferença de custo, despesa, perda e investimento. São coisas diferentes e são coisas que são bastante importantes também. Olha só. Por exemplo, vamos falar de gasto. Então, o que é gasto? Qual é o conceito de gasto? Gasto é empenho. Quando você fala assim, eu fui lá na loja, comprei uma calça, uma camisa. Eu gastei R$100, eu gastei, sei lá, R$200. É isso mesmo que você fez, né? O que é gasto? Gasto é empenho de dinheiro. Gasto é empenho de dinheiro. Vamos supor que você compre uma camisa na promoção. Você vai, se empolga, você fica tão empolgado com a camisa que você nem usa, né? Você chega em casa e descobre que, por exemplo, você comprou P e o seu tamanho é G ou é M. Você, gostei da cor, nossa, que legal, nem olhou. Embrulhou a camisa, levou. Aí, geralmente, promoção, o que as lojas falam? Não aceitamos troca, né? Ou devoluções. Aí você volta para casa com aquele negócio, você não usa. Enfim, você gastou e não usou. Gastou e não usou, você teve uma perda. Então, estou dando um exemplo da vida pessoal, né? Mas tem muitas formas de você sofrer, como eu não comecei de cima, né? Não tem problema, é importante a gente entender o todo. Então, um gasto quando que o gasto é uma perda? Quando ele não te serve para nada. Então, dei um exemplo. Me empolguei, adorei a cor da camisa amarela, gostei. Chego em casa, ela é P, não me serve. Serviu para alguma coisa? Não. Serviu para você perder dinheiro. Então, quando que o gasto é uma perda agora na empresa? O gasto é uma perda quando eu não obtenho benefício nenhum dele. Por exemplo, outro exemplo aí, falar agora de empresa, né? Eu tenho um estoque de tecidos. Enorme no meu negócio. Aí eu não sou aquela pessoa, eu sempre acho que nada de ruim vai acontecer. Aí alaga lá o local do meu estoque, eu não tenho seguro, por exemplo, ou um seguro que não cubra isso, por exemplo. O que vai acontecer com aquele tecido? Provavelmente eu vou perder ele, eu vou jogar ele fora. Eu tenho um estoque de alimentos, molha, vai lá, trigo na padaria, volta lá para a padaria, molhou o trigo, serve para alguma coisa? Não, molhou, perdeu. Então a perda é um gasto que eu tenho que não me beneficia. Ou seja, não beneficia, olha lá, eu não vou ganhar nada, ele não vai trazer bem algum para a minha empresa. O que eu faço com perda? Eu procuro evitar o máximo possível. Ela é negativa, ela é ruim, ela afeta meu resultado, ela diminui o resultado do meu negócio e da minha empresa. Então, um gasto pode ser uma perda. Quando que ele é uma perda? Quando ele não traz benefício. Então, os exemplos que eu te dei aí, a camiseta que não te serviu, o estoque de trigo que molhou e vai jogar fora. Fazer o quê? Eu não vou usar trigo molhado, fabricar um pão que pode prejudicar o meu cliente. Eu tenho juízo, né? Preciso ter juízo no meu negócio. Então, a perda é um dinheiro, literalmente, que eu joguei fora. Uma outra característica da perda é que ela não é prevista. Ninguém prevê, fala, olha, eu vou comprar 1 tonelada de trigo, mas 5 mil quilos eu vou perder, né? 500 quilos eu vou perder do meu trigo. Não prevejo isso. Então a perda também, eu não consigo prevê-la. Eu trabalho sempre para tentar evitá-la, mas eu não consigo perder. Então o gasto pode ser uma perda, falando de custo. O gasto pode ser um custo, que é o que a gente está falando aqui. Quando que o gasto é um custo? Quando ele está relacionado ao meu processo. Diretamente relacionado ao meu processo. Ou à minha produção, né? Independente. Então, quando o gasto é um custo? Quando ele tem relação com a produção de um bem ou de um serviço. Por exemplo, a mão de obra do seu funcionário da padaria, a mão de obra do padeiro.
é um custo para a minha empresa. Por quê? Porque eu preciso do padeiro para produzir o pão. Sem ele eu não consigo produzir o pão. Então, um custo ele é essencial ao seu processo, vou até colocar aqui, ó, processo produtivo. Lembrando que se eu estou falando de produção, não necessariamente eu estou falando de indústria. Eu posso ter produção em qualquer empresa. Produção tem a ver com processo, já falamos disso, né? Produção, processo produtivo eu posso ter independente de uma empresa de prestação de serviço, numa empresa de revenda, eu posso ter isso, né? Então, processo produtivo, então todos os gastos que eu tenho que tenham relação com o meu processo de produzir, ele é um custo. Então, a empresa tem uma secretária que atende o telefone, que paga as contas, que vai ao banco, presta serviços gerais administrativos. Ela é um custo? Não. Não por quê? Porque ela, embora ela seja um departamento de apoio da empresa, mas ela não tem vínculo com o processo produtivo. Se a secretária faltar, eu continuo produzindo? Vou continuar produzindo. Posso ter alguma dificuldade, porque tem que arrumar alguém para atender o telefone, por exemplo, para fazer algum serviço dela, mas eu vou continuar produzindo. Agora, se o padeiro faltar na padaria e eu não tiver outro padeiro, eu vou produzir pão? Não vou. Eu vou ter que arrumar outra pessoa. Então, só para você entender aí a diferença, né? Então, custo tem a ver com o processo produtivo. Mas a secretária é o quê, então, Kleber? A secretária é uma despesa. E de forma alguma, pessoal, a intenção aqui é diminuir A ou B. Não, é só para entender mesmo, só para separar e eu vou mostrar a importância disso daqui a pouco. Então, é uma despesa. Então, geralmente, despesa vai estar muito ligada à área administrativa. Então, despesa é um gasto que eu tenho na empresa, lembra, tudo é gasto. É um empenho, é um gasto que eu tenho, um empenho de recursos que eu faço na empresa, que vai ter um foco em suportes, áreas de suporte à empresa. Departamento administrativo, departamento de, sei lá, logística, de repente. Então, não significa importância, classificação de importância, mas eu preciso fazer isso, e eu vou mostrar daqui a pouco para você, porque eu tenho um tipo de gasto que vai ter relação direta com o processo produtivo. Esse tipo de gasto é custo. Um tipo de gasto que não tenha relação é processo de despesa. Eu costumo falar assim para meus alunos: despesa é não produção. Se custo é produção, despesa é não produção. Ou seja, não tem vínculo com o processo produtivo. É importante, sim. A empresa precisa, sim, precisa. Mas eu separo isso. Sabe separar caixa? Sabe assim, separar cada recurso na sua caixinha? Então, eu gastei um dinheiro, eu tenho um custo. Caixinha do custo. O que vai na caixinha do custo? Tudo que tem relação com o meu processo produtivo. Vai para lá. Mão de obra do funcionário da produção, matéria-prima, embalagens e outros que tenham relação direta. Depreciação das máquinas, a gente vai falar disso mais para frente. Também é um custo, porque tem vínculo direto no meu processo produtivo. Depois eu tenho a caixinha da despesa. Na caixinha da despesa, eu falo de não produção. Todos os setores de apoio da empresa, né? Setor administrativo, setor de logística, setor de finanças, contabilidade e por aí vai. Já falei da perda, né? Que é o que não traz benefício. E o conceito de investimento? O que é investimento para custos? Investimento é um negócio que está na moda, não está falando disso, né, hoje em dia. Né? Invista em ações, invista em fundo imobiliário, sei lá, CDI, um monte de coisa aí, né? Não é isso não, aqui não é isso. Investimento, geralmente, é um gasto também que eu tenho na empresa, mas que vai me trazer benefício futuro e que eu vou, de certa forma, imobilizar esse gasto. É um gasto que eu vou imobilizar. Ou que eu pretendo produzir mais com esse gasto. Então, um grande exemplo aqui é uma compra de uma máquina, de um equipamento. Olha só, então um exemplo de investimento. Uma máquina. Eu tenho uma máquina na minha empresa que produz 100 peças por hora. Eu fui lá numa feira lá de máquinas, encontrei uma que me possibilita produzir 300 peças por hora. Poxa, se eu produzir 300 peças por hora, ela provavelmente tem uma tecnologia mais avançada do que eu tenho hoje. Então, eu tenho demanda para isso, né? Preciso disso.
Então faço toda essa avaliação, mais pra frente a gente fala sobre isso, né? Como que você avalia o investimento numa empresa? Tem ferramentas aí muito simples de serem utilizadas. A gente vai falar disso em outros vídeos aí, né, futuramente. Mas enfim, eu adquiro essa máquina nessa expectativa de que eu vou ter mais lucro, que eu vou ter mais receita, mais faturamento. Então essa máquina que eu vou imobilizar ela, que eu vou colocar no meu imobilizado, na parte do imobilizado da minha empresa, essa máquina, eu vou chamar de investimento. Quer ver um outro exemplo? Um veículo que eu compro para fazer as entregas. Veículo é um investimento. Uma reforma que eu faça na empresa, mas não uma reforma só por estética, embora tudo bem, quer fazer, fique à vontade. Mas uma reforma que eu faça, por exemplo, vamos lá, você comprou a máquina nova, mas para você fazer para você colocar essa máquina em funcionamento, você precisa, por exemplo, trocar as instalações elétricas da sua empresa, né? Colocar uma instalação elétrica mais potente, um fio com um calibre mais, um fio com calibre maior, para você poder utilizar essa máquina. É um investimento, é uma reforma que você fez. Para eu trazer essa máquina, eu preciso que o chão seja mais plano, mais certinho, preciso ajustar, vou quebrar, vou trocar piso, entendeu? Então, são exemplos aí de investimento. Então, gasto é um conceito que a gente ensina em curso que é importantíssimo. Gasto é grana, empenho, empenhei. Não paguei, não necessariamente, porque esses gastos podem ser parcelados. Ok? Então, gasto não tem a ver com pagamento. Gasto tem a ver com empenho. Empenhei em um recurso. Decidi gastar um recurso na empresa. Esse gasto pode ser um custo. Esse gasto pode ser uma despesa. Quando que ele é um custo e uma despesa? Ele é um custo, caixinha do custo. Guarda essa ideia da caixinha. Caixinha do custo, relação com produção. Mão de obra, caixinha do custo. Mão de obra do operário, da pessoa que trabalha direto na produção, caixinha do custo. Matéria-prima para produzir, caixinha do custo. Beleza? Despesa. Despesa é aquela caixinha de não produção. Salário da secretária que atende o telefone, que paga as contas, etc. Despesa. Salário do gerente administrativo, despesa. Departamento de logística, despesa, são departamentos de apoio. Departamentos de apoio à produção são despesas. Essa caixinha da perda, o que é caixinha da perda? Algo que não vai trazer benefício, um valor que eu gastei que não vai me beneficiar. Deu exemplo, molhou o trigo da padaria, perdeu o trigo, perdeu, despesa, eu não esperava perder. Aconteceu essa perda, eu jogo ela na caixinha da perda, espero que ela seja bem pequenininha no seu negócio, né? O objetivo é esse. E o investimento? O investimento ele tem essa diferenciação, ele sempre vai ser algo que vai aumentar minha possibilidade de trazer um benefício maior para a empresa. Uma máquina nova, um veículo para entrega, uma reforma, por exemplo. Então, pessoal, agora a grande pergunta é, por que você precisa entender isso, né? Mas e daí saber que custo é produção, que despesa é não produção, vinculado ao administrativo, que perda é uma coisa que não traz benefício, investimento são bens que geralmente vão me permitir produzir. Só para você entender uma coisa, tem mais um quadro aqui, ó. Esse quadro é um exemplo de uma perda, porque eu errei na hora de montar para você, né? Mas eu quero mostrar esse aqui. Então por que eu tenho que separar? Vamos lá. Que benefício essa separação tem? Vamos supor que eu tenho uma empresa que tem 3 produtos só. Produto A, B, C. Então o produto A, num determinado mês, vendeu R$1.000. Produto B vendeu R$2.000. Produto C vendeu R$3.000. Só para cada um foi vendendo milzinho a mais que o outro. Então, o produto A vendeu 1.000, B 2 e o C R$3.000. O custo do produto A, dessa venda de R$1.000, o que é o custo? É tudo que eu gastei para produzir isso aqui, que me gerou esses R$1.000. Foi, por exemplo, de R$600. Então, coloca até em vermelho, porque o custo é um gasto, eu gastei, né? Dinheiro que sai. Então, para vender 1.000, eu gastei R$600 do produto A. Para vender 2.000 do produto B,
eu gastei, por exemplo, vou colocar aqui, vai, R$ 1.400. Exemplo, tá? Então, tudo que eu empenhei em termos de dinheiro para produzir o produto B foi 1.400. E o produto C, vamos supor que eu gastei para produzir o produto C R$ 1.800. Então, estou dizendo para você por que é importante você separar custo e despesa. Então, ó, os custos aqui. Vamos falar o resultado ou lucro de cada produto. Esse produto vende 1.000, gastei 600, lucrei R$ 400. Esse produto eu vendi 2.000, gastei 1.400, lucrei R$ 600. Este produto eu vendi 3.000, recebi 3.000 pela venda dele, né? Gastei 1.800, lucrei R$ 1.200. Vamos falar de margem, de porcentagem por produto? Ou esse primeiro produto, ó, qual foi a margem dele? Vou pegar uma cor aqui diferente. R$ 400 de lucro, 1.000 de venda, margem de 40%. Então, o produto A me traz uma margem de 40%. O produto B, eu lucrei 600, vendi 2.000, né? Margem de 30%. E o último aqui, vendi 3.000, lucrei 1.200, margem de 40%. Meu assistente está aqui, ó, dizendo que é 40%. Qualquer coisa vocês cobram ele aí, tá bom? Olha lá. Então, tenho dois produtos. Um produto me tem dois produtos com margem de 40, um produto com margem de 30. Olha como é a importância de separar as informações aí. Né? Eu consigo aí, de certa forma, obter uma informação de quanto rende cada produto em termos de margem. Aí, pessoal, na minha empresa, eu tenho as despesas. Então, as despesas, como eu falei para você, ela não vai estar vinculada a cada produto, ela está vinculada à empresa. Então, por exemplo, essas despesas podem ser meu departamento de logística, meu departamento administrativo, o gerente administrativo da empresa, o salário dele, os custos que eu tenho relacionados ao salário dele, né? O empenho que eu faço nessas despesas, logística, administração, contabilidade, etc. Vamos supor que esse valor seja de R$ 1.000. Olha só. Essas despesas dizem respeito aos 3 produtos, não somente a um. Então, entender a importância da separação? Por quê? Porque o custo vai estar diretamente vinculado ao produto. Então, o custo do produto A é 600, do B 1.400, do C 1.800. Agora, as despesas que eu obtive, todas elas vão ter relação com a empresa como um todo. Por isso a importância de separar. Então, uma despesa de R$ 1.000, qual que vai ser o resultado da minha empresa? Resultado final de R$ 1.200. Então, se você considerar, faturei aqui, ó, 3 com 2, 5, com mais 1.000, 6, né? No resultado da empresa de 1.200, qual foi a minha margem aí final na empresa? Tive uma margem de 20%. Então, faturei 6.000, 1.200 de lucro final, margem de 20%. Qual que é a minha margem por produto? É essa. Aí, mas eu tenho as despesas, que são empenho financeiro, gasto relacionado aos 3 produtos. Então, meu resultado final, 1.200. Por isso é importante. Então, não é frescura, é coisa de contador, isso não é. Estou fazendo olha a minha perda aqui, ó, voltando para ela. Estou mostrando que é importante separar isso aqui, por quê? Porque nós falamos aqui no começo, deixa eu voltar o slide aqui, ó. Falamos no começo que custo tem a ver com controle. Ó, as 3 coisas naquele quadro, ó. Lucro, controle e decisão. Vou mostrar aqui, vou voltar aqui para você. Então, por que eu separo?
meu lucro, eu controlo, eu sei o lucro de cada produto, por exemplo, eu tomo decisão. Se você olhar para esse quadro e falar assim, ó, qual produto de forma individual é mais lucrativo? São esses dois. Então, se eu preciso alavancar minha venda, vou focar onde? Focar nesses dois. Preciso aumentar meu lucro, aumentar minha margem, vou focar nesses dois. Tem muitas outras formas de análise, o tema é muito amplo, mas de forma resumida, bem simples, nesse primeiro momento, é isso que eu quero trazer para você, tá bom? Valeu? Se esse vídeo fez diferença para você, comenta, compartilha, para que mais pessoas possam assistir também, beleza? Valeu!